É uma conversa dela com a própria alma, irmãos. Isso muitas vezes é necessário você fazer. Principalmente quando os sentimentos estiverem abalados, quando os pensamentos estiverem acelerados. Você precisa parar por um momento, se reservar e conversar com você. E perguntar por quê? Por que eu estou me sentindo assim? Para que esse medo? Para que esse desespero? Por que meus sentimentos estão magoados? Por que os meus pensamentos estão tão acelerados? Você tem que conversar com você, falar com sua alma. E isso tem, irmãos, contexto bíblico, amém? Por favor, marque em Salmo 42. Salmo 42, no verso 5, que diz, Davi falando consigo próprio: por que está abatida, ó minha alma? Outra versão fala: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Não parece a vida de algumas pessoas? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Perturbado e abatido. O que é a pessoa abatida, pastor? É a pessoa sem ânimo. O próprio semblante da pessoa decai. A pessoa fica para baixo. Você olha no olhar da pessoa, não tem brilho. É a expressão da tristeza. Outros nós chamamos de cara de paisagem. Olha para o teu irmão aí. Tem cara de paisagem essa pessoa? Tem uns que tem, não tem? É aquela coisa assim. Aquele olhar perdido lá no horizonte. Você não sabe dizer se a pessoa está feliz, se ela está triste, se ela está com raiva, se está tendo diarreia. Você não faz ideia do que a pessoa está sentindo. Que é a mesma cara o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E muitas vezes, irmãos, é abatimento. A pessoa se sente esmagada pela própria vida. E nesses momentos é muito importante que você tenha um diálogo com a própria alma. Davi fez isso, porque nem sempre temos pessoas que nos entendem. Repito, nem sempre temos pessoas que nos entendem. Mesmo você dizendo, mesmo você detalhando, ainda assim, para algumas situações, as pessoas não conseguem abstrair, elas não conseguem compreender a gravidade do que você está sentindo. E isso às vezes chega a ser agoniante para a própria pessoa. Por quê? Olha para mim. Por quê, pastor? Porque a pessoa às vezes ela fica assim: é uma besteira, nem vou falar que é uma besteira. Nunca pense isso, irmão. Nunca pense. Mas pastor, é uma besteira mesmo, foi um negócio que eu poderia ter relevado, mas poxa, me pegou de surpresa, bateu na minha alma, me magoou. Mas se dói em você, então não é besteira. Pode não ser tão grave. Você pode estar exagerando. Olha para o teu irmão, tem cara de pessoa exagerada? Tem? Tem? Tem. Pastor, pense na pessoa dramática, pastor. Deus me livre, pastor. Qualquer coisa a pessoa está se acabando. Chorar. Ou então, revolta. Misericórdia. Mas eu continuo dizendo: só sabe como é quem passa. Só sabe como é quem passa. Só sabe como é quem passa. De fora pode ser pequeno, de fora pode ser uma bobagem, mas a pessoa está sentindo, e aquilo é importante. Mas também não deveria ser nutrido, não deveria ser incentivado. E tem pessoas que elas criam um ciclo vicioso de auto-incentivação do próprio peso. Fala para mim só quem tiver coragem. Você já ficou um tempo meditando naquilo que te magoou? Assim, poxa, não precisava não. Aí vai fazer outra coisa, daqui a pouco para pensar de novo. Poxa,
Observe que toda vez que você faz isso, você sente a mesma coisa. Isso é nutrir a dor. Isso não é sábio. Isso não é inteligente. Fazer de conta que não sente nada também não é. Mas nutrir a própria dor, isso não é sábio, irmãos. E Davi está aqui. Ele tem um combate com a própria alma, dizendo: alma, coisa é essa? Que você está abatida? Por quê? Deveria haver um motivo. Mas Davi estava dizendo: eu não devo focar minha atenção nisso. Eu não deveria estar deixando isso me abater. Entende o que eu estou falando? E ele diz: porque te perturbas. Irmãos, o cara estava perturbado, irmão. E tem momentos que você pode passar por isso. Não consegue focar, não consegue pensar com clareza. É só aquele sentimento ruim, ruminando dentro de você, como se você estivesse destilando veneno. Qual o perigo disso, pastor? O primeiro e mais imediato é a mágoa. E um coração magoado é um perigo. Por quê? Não esqueça que dele procedem as saídas da vida. Se as saídas da vida estiverem amargosas, a vida estará amarga. Não vai haver sabor em nada. Nada vai ser prazeroso, nada é saboroso, nada é bom. Amém? Diz o texto: espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Davi está dizendo: minha alma, foca em Deus, foca nas coisas de Deus, foca na salvação, porque eu ainda vou louvar a Deus. É como se ele dissesse: não acaba aqui. Não é esse o meu destino, não é essa a promessa, não acaba aqui. Pode estar difícil agora, pode estar triste agora, pode estar complicado agora, mas não acaba aqui, eu ainda vou louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus, tudo mais se torna secundário. É uma experiência que nós não temos como explicar, irmãos. Só quem sabe é quem entra no santuário. Só quem sabe é quem, fala com Deus, entra na presença do Senhor e tem a sua alma renovada. Quando isso acontece, irmão, você olha para o problema e ele está minúsculo. Você tem certeza que ele não vai te vencer. É isso que motivou Davi a ir contra Golias. Sem essa força, o problema, ainda que comum e normal da vida, parecerá para você algo absurdo, intransponível, dificílimo de ser vencido. Mas quando você adora a Deus, você olha para o problema e ele parece muito pequeno. Amém? Ontem eu coloquei meus obreiros aqui à prova numa reunião. Quase todos eles estavam presentes. Quem escapou foi quem? Foi Vânia e Dali. Os outros estavam presentes. Botei eles à prova. Fazia tempo que eu não colocava a prova. Aí quem não teve muita sorte? Bia. Cadê Bia? Bia, Davi. Quem mais? Cleide, Léo. Tiveram muita sorte não, porque pegaram o dia que eu tinha que colocar os obreiros à prova. A pastora falou: meu filho, os irmãos vão ficar pensativos. E eu disse para ela: liderança é um lugar solitário, porque nesses momentos você estará só. Ninguém vai entender, ninguém entenderá. Assim como aconteceu com Jesus, eu não estou me comparando a ele, mas assim como aconteceu com Jesus, muitos vão se afastar, porque não entendem o propósito, porque não entendem a mensagem. Pastor, mas por que nós precisamos colocar a prova? Porque não há como ser aprovado sem primeiro ser testado. E as emoções, os pensamentos e as atitudes precisam ser testadas em tempos em tempos. Por que razão, pastor? Porque senão a pessoa não cresce.
a cada nova fase da vida. Vou repetir isso com bastante calma. A cada nova fase da vida, você precisará de uma nova resistência à dor. Senão você não avança. Senão você não vai à frente. Se o seu limite é aqui, então é esse tanto de talentos que você é capaz de administrar. Não adianta colocar mais, você não vai suportar. Mas se você vai crescer, disse o Senhor Jesus, a quem muito é dado, muito é cobrado. Amém, obreiros? Desnecessário, pastor. Não, totalmente necessário. É só você ler sua Bíblia. Esse é o deserto mais incompreendido que alguns têm que passar.